Olá, meus amores! Todo mundo querendo saber sobre esse eclipse lunar que vai acontecer no dia 25, perto de 4 horas da manhã, que está afetando tanto as nossas relações. Sejam muito bem-vindos, eu sou Luana Coutinho. Esse é o primeiro eclipse, o que vai acontecer na segunda-feira. E eu tenho muitas coisas para contar para vocês, porque o eixo Áries-Libra, que é o eixo dos eclipses esse ano. Esse ano nós vamos ter 4 eclipses. Esse é o primeiro, que vai acontecer no dia 25. No caso, né, hoje é domingo, amanhã, essa madrugada. E eu vim aqui te ajudar a não cair nas tretas que um eclipse reserva, tá? Vai chegando, quem tiver perguntas, fiquem conectados, né? Porque a energia do eclipse, desde que o mundo é mundo, é uma energia densa, é uma energia difícil. E o eixo Áries-Libra é um eixo que conecta a gente com as nossas relações íntimas, com as nossas relações pessoais, porque o eixo Áries-Libra é o eixo do espaço, aquele espaço entre eu e você, né? Quando você se anula, você está entregando todo o seu espaço para o outro. Quando você é egoísta, você está tomando todo o espaço do outro. Então, esses são extremos de uma mesma moeda. E aonde você precisa se posicionar? Num lugar bom em que você não reflita esses extremos, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vou trazer para vocês sobre o eclipse. Hoje, a gente lançou o céu da semana. Então, minhas bruxas maravilhosas que estão no caminho de se transformar em sacerdotisas, elas tiveram a oportunidade em primeira mão de ter uma masterclass sobre todas as saídas dessa semana. E aqui na live eu vou dar um pedacinho, um nuggetzinho daquilo que a gente trabalhou no céu da semana. Mas às vezes você ainda está na dúvida, né? Se o céu da semana, se a jornada da sacerdotisa, ela é para você ou não. Eu queria te contar que a gente vai dar garantia estendida. Se você compra uma coisa, um curso, você tem obrigatório por lei 7 dias para poder cancelar. Mas a gente acredita tanto na jornada da sacerdotisa, que é uma jornada de conexão com o seu eu superior, com a sua mestra interna, com a sua divindade, com a sua força. A gente vai viajar através do zodíaco e eu não vou só te ensinar o cabeção, a teoria, eu vou te ensinar na prática como que você autorregula. E aí eu separei, hoje, na hora que eu estava explicando os eclipses no céu da semana, uma cliente que ingressou na jornada da sacerdotisa, ela me mandou a seguinte mensagem, e aí eu queria compartilhar essa mensagem com vocês. Nossa, eu achei bem interessante como você explica o eclipse no céu da semana. Estou quase começando a acreditar em astrologia, porque ela tem alguma resistência, mas ela viveu uma coisa tão drástica relacionada à astrologia que ela embarcou na jornada da sacerdotisa. E aí ela fala assim, brincadeira, eu senti total a energia do eclipse. Muito interessante esse negócio que está no céu, que reflete as energias e frequências aqui. Eu nunca tinha visto a astrologia por essa perspectiva. Na verdade, eu nunca tive contato com conteúdo astrológico nesse nível e nessa profundidade, nessa clareza. É astrologia na prática total. Pois antes, para mim, a astrologia era só saber que eu sou taurina e que meu marido e meus 2 filhos são capricornianos, kkk. Meu conhecimento se limitava a isso. É muita vantagem competitiva, pois se você entende, você passa bem mais fácil pelas tretas. É muita autorregulação. Agora que eu estou sentindo isso, depois de começar a assistir o céu da semana e os áudios, eu me conectei. E agora é fazer isso, né? Na minha vida, é entender a minha vida, é entender como isso pode te ajudar. E aí eu fiquei muito emocionada com essa mensagem, eu quis trazer isso para vocês porque ela queria acessar o mais profundo, mas estava com muita resistência. E aí, depois de ouvir do eclipse, ela falou, Luana, eu tô vivendo isso aqui dentro
de mim, né? Então, todo mundo que embarcou, eu fico muito feliz. Nós estamos, né, com o carrinho aberto, a jornada da sacerdotisa, ela está disponível. E se você tiver afim de entrar comigo nessa viagem de 1 ano, onde eu vou estar com você diariamente através dos áudios, semanalmente através do Céu da Semana e mensalmente através dessa jornada profunda de autorregulação, magia e astrologia, tudo num pacote só. Gente, 99 por mês, me poupe quem acha caro, né? Investir em si mesmo é o maior tesouro, porque é uma coisa que ninguém vai te roubar, entendeu? Ninguém vai tomar de você esse conhecimento, essa apropriação do seu poder. A quantidade de gente, a quantidade de gente que tá no meio da treta por causa do eclipse é incontável. Essa semana foi a semana que eu mais trabalhei na minha vida. Por quê? Porque os SOS estão assim. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam eclipsadas. Quando a gente fala tá tendo um eclipse, você já vai escutar o que é que está acontecendo. Por quê? Porque o eclipse eclipsa. Em Áries, a gente vê o eu. Em Libra, a gente vê o outro. Em que parte dessa oposição você se encontra? Como que você está nas suas relações? Você está fazendo pelo outro? Você está fazendo determinada coisa para agradar a sua família? Para dar satisfação social para os outros? É ali que mora o problema. É ali que estoura a crise. Por quê? Porque não dá para sustentar com verdade uma coisa que você não está fazendo pelos motivos certos. Entende? Então, tudo que você estiver fazendo por um verniz social pode se estatelar no chão. Dá uma olhada, faz um scanner nas relações, principalmente as relações em que você está se sentindo invadida. Porque é sobre isso. É sobre você entender em que momentos você está dizendo não, mas no seu coração você queria, você está dizendo não porque você está com medo, porque você não está tendo coragem de enfrentar aquele desafio e se comprometer com sim, que é o sim da sua alma. E em que momentos você está dizendo sim só para agradar, só porque você não sabe o que dizer, caso essa pessoa te exclua, porque dizer a verdade pode te custar ser expulsa de algum paraíso, porque você comeu a maçã e não pode comer a maçã. Aqui somos todos inocentes e o preço dessas pessoas sustentarem a inocência delas é a custa da sua expulsão do paraíso, né? Então, qualquer treta que você esteja conectada nesse momento precisa urgente do seu autoconhecimento. É muito importante que você olhe para as relações e para o equilíbrio. Libra é representado, gente, pela balança. Eu começo a fazer a live, já começo a ficar, né, excitada. Libra é sobre a balança. Não dá uma relação, e eu não tô falando só dos crushes, não. Eu tô falando de qualquer relação, tá? A única relação desequilibrada naturalmente é a relação de um pai, dos pais para os filhos. Essa relação, ela nunca vai ser equilibrada, porque os pais, eles te deram a vida. Entende? Então, você não vai ter como pagar. Eu vejo, às vezes, alguém tentando compensar a vida. É impossível. É uma dívida que você precisa abrir mão. Por quê? Porque é desequilibrada mesmo. Mas todas as outras relações que você estabelece, elas precisam de equilíbrio. Então, se você está dando muito e não está recebendo nada em troca, algo precisa acontecer para trazer vocês para cá. Se você está numa relação que você está endeusando a pessoa, se você está numa relação em que você está se sentindo diminuída, humilhada, menor,
O eclipse é um grande gatilho de transformação. Então não deixa de usar o eclipse para poder fazer a regeneração dessa relação. Por quê? Porque um eclipse lunar, ele é um Sol em Áries, no grau 5 de Áries, com oposição para uma Lua no grau 5 de Libra, tá? Ambos estão bem conectados com Plutão. E Plutão no grau 1 tá a 4 graus, mas oferece essa regeneração, essa transformação, esse olhar profundo para o que origina esse desequilíbrio nas relações. Eu vejo as pessoas, às vezes, reclamando muito do cônjuge, mas está ali permissiva. A pessoa está ali permitindo, ela tá incluída na treta quando ela dá passagem, quando ela não reage, quando ela não pega o Áries e ela traz aquilo para falar assim, não, aqui não. Não, esse é o meu limite. Entende? Muitas relações elas entram em treta. Por quê? Porque você não se coloca. Uma coisa que vocês precisam saber, todo mundo tem Áries e Libra em alguma casa no seu mapa. As casas, elas são áreas da vida, né? Bons ventos pela frente. Boa noite, Bruna. Um beijo pra você. Seja bem-vinda. Adoro quando você aparece nas minhas lives. Boa noite pra todo mundo, viu, gente? Eu às vezes, eu não consigo acompanhar o que tá acontecendo no chat, porque eu fico com o meu script, que é todo disruptivo na minha cabeça, e aí se eu me distraio, às vezes eu não consigo acompanhar. Não me levem a mal, não levem pro coração, não levem pro pessoal. Mas vamos voltar para o nosso contexto, porque o eixo Áries-Libra, ele vai receber vários eclipses esse ano, são 4, né? Desde o ano passado, a gente já começou a trazer esse tema. Teve um eclipse ali no dia 14 de outubro, que catou já a Libra ali. Foi um eclipse muito forte, foi um eclipse muito potente, e ele segue vibrando. Deixa eu contar uma coisa do astrologuês para vocês. Por que toda lua cheia não é um eclipse? Porque a oposição, ela não acontece no mesmo grau. Os eixos que a lua e a Terra em relação ao Sol fazem, eles não são planos. Eles são um pouco inclinados entre si. Então, aqui, aonde acontece a interseção dessas órbitas, a gente dá o nome de nó do norte e nó do sul. Se você for olhar no mapa, é tipo uma orelhinha de macaco, assim. Quando a lua nova e a lua cheia acontecem perto desses nodos norte e sul, acontece um eclipse. E nesse momento, o eixo norte está no signo de Áries e o nó do sul está no signo de Libra. Na ordem de grandeza dos eclipses, o eclipse do dia 8 de abril, que vai ser um eclipse solar em Áries, ele é muito mais forte, tá? Eu preciso dizer isso para vocês. Ele é muito mais forte porque ele é um eclipse total. Esse eclipse, que vai acontecer amanhã, essa madrugada, ele é um eclipse penumbral. Então, ele não tem tanta incidência de gravidade como o outro, que vai ser tiro, porrada e bomba. Eu vou fazer uma outra live para falar dele, porque eu acho que vale a pena. Sempre um portal desse, sempre um eclipse é uma oportunidade de uma transformação profunda, de você expurgar alguma coisa importante ou de você ativar alguma coisa importante. Para quem tá querendo um namorado, ou querendo terminar com um namorado, ou em crise conjugal, ou em crise nas relações de trabalho, ou em crise nas amizades, essa live você precisa assistir até o final, porque eu vou dar um monte de chaves, né? Mas não deixa de entender no teu mapa onde que cai. Por exemplo, se tá caindo na sua casa de irmãos, talvez é ali naquela relação que isso vai se manifestar de uma forma mais forte. Se isso tá caindo na sua casa de dinheiro, na sua casa de bens, pode ser ali que você vai entrar no emaranhado com a pessoa. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender, principalmente quando as relações estão sendo postas à prova,
é que as crises, elas são muito importantes. Por quê? Para gerar uma mudança nas coisas. Às vezes a crise vem para te colocar num bom lugar. Não é contra você. A gente tem que parar de demonizar as crises. Porque as crises, às vezes, elas criam matéria importante para você se autorregular. Entendeu? Na jornada da sacerdotisa, a gente vai fazer todo um trabalho no zodíaco. Você vai entender casa por casa, signo por signo, planeta por planeta. Além disso, como que você faz, qual ritual que você faz para você dar conta dessa energia. Mas aqui, agora, né? Você precisa dar conta disso que tá dando água agora. Como que você vai dar conta disso? Você precisa olhar para o seu território. Você precisa olhar para as coisas que você está se anulando, porque é ali que vai vir a raiva. A raiva reprimida, que você não está tomando contato, ela tem a chance de subir e acabar se descarregando nas relações. Isso está ativado desde o dia 14 de fevereiro. Então traz tudo que deu ruim de 14 de fevereiro para cá. Agora é a chance que você tem de colocar isso em equilíbrio. O que você precisa fazer para colocar em equilíbrio? Primeiro, trazer a sua responsabilidade. Aonde eu compro o ticket para essa treta? Como que eu me coloco nessa treta? Como que eu sou convidada para essa treta? Essa treta, ela acontece sempre comigo, nas minhas relações? Eu estou sempre ocupando o mesmo espaço arquetípico? Porque se a resposta para isso for sim, eu sou sempre a trouxa, às vezes eu escuto isso, eu sou sempre a trouxa, eu sou sempre a que cede, eu sou sempre a que paga, eu sou sempre a que toma, eu sou sempre a que me coloca, eu sou sempre a que... Se você sempre faz alguma coisa e se essa coisa sempre se deteriora, existe uma grande e profunda oportunidade para você nesse eclipse. É a chance de você entender aonde que a balança descarrilha, aonde que a balança se desequilibra. Por quê? Porque é ali que você vai precisar dizer assim, não, dessa vez eu não vou pagar. E como que é essa pessoa se você não pagar? Como que é essa pessoa, quando você super serve, se você disser sim e disser amém para tudo? E se você errar uma vez? Existe tolerância para os seus erros nessa relação? Existe tolerância para a sua frustração? Você pode colocar para fora as coisas que você pensa, as coisas que você, sem ser cortada, você tem espaço expressivo dentro dessa relação? Porque tudo isso, principalmente com esse Mercúrio em Áries, agressivo, vai fazer diferença no processo. O Sol em Áries, ele te pede para você se colocar, para você falar assim, não foi bem isso não, foi de outro jeito, foi assim, 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 assim. E essa agressividade de Áries, ela precisa desse refinamento de Libra, de tipo assim, beleza, você pode dizer o que você pensa, mas você pode fazer isso de uma forma harmoniosa, sem querer diminuir o outro, sem querer detonar o outro. Então, muito cuidado nesse momento, porque existe uma tendência de você massacrar o outro diante de um estopim. O que você precisa fazer com essa energia? Você precisa descarregar ela urgente. Pega o teu tênis. Se você tiver joelho para isso, vai correr, amor. Você tá entendendo? Se você tiver como colocar para fora a energia agressiva que vai estar comprimida, que vai estar escondida pela Terra, né? Porque o eclipse lunar, a Terra faz sombra, né? Entra no meio entre o Sol e a Lua não reflete a luz do Sol como em todas as luas cheias que vocês têm notícia.
Então é um evento que cobre a consciência. Se você já estiver aqui, vai passar um passarinho, o passarinho vai ser motivo do divórcio. O negocinho, mas você tá brigando comigo por causa de uma lata de atum? Não, amor, eu tô brigando com você por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E aí vem todo um carnegão, vem todo um vulcão em erupção. E você pode colocar ali coisas que não tem cola mais, que não tem mais como se conectar. Então, o que vocês precisam fazer? Equilibrar a agressividade com a qual vocês não vão fazer contato. Fulana, você tá com raiva? Eu com raiva? Imagina que eu tô com raiva. Você tem que pegar essa agressividade, ao invés de você comer a sua geladeira inteira, porque você não sabe o que fazer com essa agressividade, ao invés de você intoxicar seu corpo com um monte de merda, você pega essa agressividade e você joga no seu processo corporal, vai dar umas braçadas, faz um hit, entendeu? Amanhã não falte a academia por nada. Por quê? Porque é a sua chance de não descontar na mulher que furou fila no caixa, a sua chance de não brigar no trânsito e vir com aquela agressividade à tona e descarregar aquilo e acabar perdendo um amigo, perdendo um parceiro comercial, perdendo, destruindo um casamento. Se você tiver incendiária, se você precisar dessa energia para destruir alguma relação, ela está amplamente disponível. Mas você não precisa sofrer no processo, não precisa ser um processo estúpido, entendeu? Não precisa conter estupidez, pode conter algo que você reconhece dentro de si e que você toma a responsabilidade daquele contexto, entendeu? Você fala assim, realmente, aqui eu me excedi. Aqui, ao reagir, eu tomei um tapa, eu taquei um cinzeiro na cabeça da pessoa. Você tá entendendo? Às vezes, aquilo que aconteceu conecta com traumas do passado. Vale dizer que a lua representa o passado. E é um eclipse lunar de lua em Libra. Entende? Então, essa lua, esse passado que não está recebendo a luz direta, porque a Terra está no meio, então o Sol não está recebendo esse aporte, de luz do Sol. Você pode não perceber que aquela briga, aquele conflito, aquela treta é mamãe, é papai, é aquele trauminha lá de trás e que aquela pessoa não quis invadir o seu território. Aquilo que aconteceu não foi sobre aquela situação. Aquilo pode ser uma situação muito antiga, mal resolvida, que você não levou para terapia, que você não regulou, que você não integrou. E no meio de um eclipse você pode oferecer o seu pior. E com isso, agregar para si uma situação de vexame, de vergonha, de culpa. E aí, gente, esse é a pior forma de você trazer uma reflexão. Como que a gente pode trazer uma reflexão? Quando a gente olha e fala assim, eu entrei nessa treta porque eu, mesmo não concordando com esses valores, tocava na minha vaidade e eu fui dizendo sim, porque tocava na minha vaidade, tocava na minha necessidade de pertencimento, tocava na minha... Como que eu entrei ali? Por causa da minha carência, ou por causa da minha, vontade de ser sempre a parte boa, a boazinha, Como que a gente vai entrar ali? Quando a gente se vê totalmente invadida, totalmente anulada, totalmente calada, Tem alguém que precisa de um protagonismo e vai te dando o papel que sobra, vai te dando o papel que sobra. Aí chega um eclipse, pá! Bota tudo para baixo. E às vezes é exatamente isso que precisava acontecer. Para quê? Para você se dar conta de como que você se enreda,
Como que você entra, né? Na jornada da sacerdotisa, que vai começar no dia 1º de abril, nós vamos aprender, na primeira parada da nossa jornada, nós vamos aprender profundamente técnicas de autorregulação para lidar com a agressividade. A gente, no caminho terapêutico, a gente vai aprender sobre essas técnicas, né? E o 1º de abril tá entre os 2 eclipses. Então, essa situação que começa com uma treta pequena, penumbral, e evolui para um eclipse total, solar, tiro, porrada e bomba, nós temos 15 dias pela frente muito obscuros, né? O que você precisa fazer com isso? Você precisa acender uma vela aí dentro, de uma forma real, e de uma forma real, acender uma vela, e de uma forma metafórica. Quem já viu aquele arcano maior do eremita? Ele carrega uma lanterna, né? A gente pode entender: oi, boneca Thaís, sua linda, um beijo pra você, linda. Que esse amor chegue no seu coração. Você tá tão tristinha esses dias? Chega com meu amor no seu coração, tá bom, linda? Deixa eu continuar, tava falando da luz, né? É necessário que você carregue uma lanterna do teu lado esses dias. Por quê? Porque você tem uma grande chance de estar eclipsada. Você tem uma grande chance de não conseguir enxergar que aquilo ali que aconteceu não se trata do que você está brigando. E aí, quando você se apropria das suas projeções, quando você se autorregula no seu corpo, você consegue oferecer o seu melhor para poder sair de uma crise com uma síntese, né? Teve uma porrada, foi difícil, vocês se estranharam na relação de vocês, mas no final todo mundo saiu melhor. Por quê? Porque a gente conseguiu separar o que é meu, o que é seu, a gente conseguiu voltar para um equilíbrio, para um bom equilíbrio. Porque muitas relações que eu vejo, elas estão equilibradas em dívidas de gratidão. Não, eu tô com essa pessoa porque ela me fez um favor e aí agora eu fico vendida nesse favor. E aí você entra no estado passivo-agressivo, porque você tem que aturar o que essa pessoa faz. Entendeu? Melhor coisa pra você fazer é decretar moratória, agradecer, pagar a dívida, perguntar pra pessoa: cara, quanto é? Quanto é? Você vai ficar com esse troféu pra sempre, daquele passado, daquilo que aconteceu no passado? Entendeu? Às vezes a gente cria um trauma. A pessoa fez uma coisa, você perdoou, e aí um gatilho acontece no presente e a gente vai lá na caixinha do trauma e recolhe toda aquela fatura. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso é o que está em questão quando a gente analisa esse eclipse, né? E tem uma saída muito linda para o eclipse, né? Eu conto ela mais profundamente no Céu da Semana. Então, a galera que assina o Céu da Semana, esse de hoje tá imperdível. Eu nunca conseguiria abrir tanto e ir tão fundo sem mostrar como eu tô fazendo aqui na live. Mas é aquele Céu da Semana que, cara, é imperdível. Você precisa ir lá assistir ele inteiro para você ter toda a consciência, né? Uma outra chave muito importante é você preservar os seus limites e o seu território, né? Por quê? Porque a pessoa vai lá e invade uma vez, a pessoa vai lá e invade outra vez. E aí chega uma hora que você dá um berro com a pessoa e aí você é a bruxa da história, né? A Bruna tá escrevendo que eu tô muito sacerdotisa hoje do tarô de Marsella. Menina, a jornada da sacerdotisa, ela é sobre a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa, para quem não conhece, ela é uma mulher com a triluna na cabeça, com a dualidade, né?
a sombra e a luz. E ela carrega um livro, que é o Torá, nas mãos, porque ela tem a consciência, ela tem o estudo e ela tem a lua aos pés, que é a intuição. Então, quando a gente escreveu a jornada da sacerdotisa, a gente levou em consideração exatamente o arcano maior do tarô, que é a carta da sacerdotisa, que traz essa mescla entre o conhecimento astrológico, o conhecimento da magia, os saberes ancestrais, mas como aquilo se aplica no dia a dia. A maioria das pessoas que eu conheço, elas atravessam essas crises e aí elas falam assim: eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tive essa intuição, mas essa intuição, ela não tem a autoconfiança para gerar uma ação no mundo. Então, você matou a charada, Bruna. A jornada da sacerdotisa é sobre isso. E eu tô incorporada com a sacerdotisa, porque eu tô encaminhando esse processo, né? Então, obrigada por esse comentário. Você traduziu, você recebeu, né? A intuição, às vezes, Alexandre está falando, a gente não age na intuição. A intuição, ela é primeiro um processo que você precisa decodificar, né? Você recebe aquela intuição, você salva e você pensa e age de acordo com aquilo, né? É muito comum que as pessoas, né, que são mais médiums, todo mundo tem algum grau de mediunidade. Então é muito interessante que a gente ocupe essa intuição, mas que a gente desenvolva uma autoconfiança tal que a gente consiga se mover a partir daquela intuição para poder garantir que a gente se proteja de determinados fundamentos, né? É muito interessante intuição de mãe, né? Às vezes a mãe não gosta de uma pessoa, aí você insiste na relação. Não é sempre que isso acontece, mas às vezes a intuição de mãe é uma coisa muito forte, né? Dá uns meses, dá uns anos, vai lá, pá! A questão é exatamente em cima daquele ponto que já estava no campo. Então, o processo, né, da gente ir traduzindo o céu, a gente ir entendendo o que é que está em jogo. E o que está em jogo esse ano é o seu território. O que eu estou falando, gente, não serve só para amanhã, não. Porque os eclipses desse ano estão nesse eixo. Desde o ano passado, de outubro, até por esse ano todo. Eles só terminam ano que vem, quando entram no eixo Virgem-Peixes. Então, o que vocês precisam compreender? Primeiro, se vocês estão em equilíbrio. E em que lugar vocês estão dentro dessa balança. Se você está dando muito e não tem condições de receber, porque às vezes é isso, né? A pessoa, para ficar num lugar superior, ela dá. Por quê? Porque ela gosta de ficar por cima. Ela gosta de se sentir superior ali dentro. Entendeu? Então, assim, ela não tá fazendo de um lugar de generosidade. Ela tá fazendo de um lugar egoísta. Ela tá fazendo por conta da própria vaidade, do próprio narcisismo, que quer ficar num lugar melhor que a pessoa, quer se sentir superior à pessoa. Essas relações, dentro dos eclipses esse ano, que geram um ponto de ruptura muito fortes, essas relações, elas são um prédio condenado. Elas constituem um problema na estrutura que, a partir de um gatilho besta, você não tirou o lixo, mas você também não lavou a louça, mas você também não fez tal coisa, um gatilho bobo pode disparar uma ruptura muito grande. Então, o mais importante é você entender na balança em que lugar que você tá. Se você é a pessoa que não, né, que você não dá nada porque você não tem, né? E você não tem condição de equilibrar, você tá num momento
muito seu e você não consegue devolver para a relação continuar frutificando, porque para a relação seguir viva, e eu não tô falando das relações amorosas apenas, tô falando das nossas relações em geral, né? Então, se você tá recebendo, mas não tá com condição de equilibrar, você precisa parar de receber. Né? Se a pessoa vier com um presente, vier com uma coisa, você fala assim, desculpa, eu não posso aceitar. Porque às vezes você tá vivendo uma relação de dependência e codependência simplesmente porque você se sente culpado, você se sente refém, você se sente em dívida. E essa agressividade reprimida, você acha que ela vai aparecer como? Nos momentos de menos consciência seu, naqueles momentos em que você não tem condições de refletir e pode agir por um impulso e fazer inclusive um ato de violência, uma besteira. Então, quem está no nível de falta de respeito dentro da relação, traz 2 lanternas, não uma só, traz 2 lanternas. Por quê? Porque logo na frente a gente vai ter um eclipse ainda mais agressivo, com Sol e Lua em Áries no dia 8, que é um eclipse total, um eclipse muito importante. Mas ele já começa a se fazer presente através desse que vai acontecer. Né? Não fiquem desatentas nesse momento. Coloca uma luz nas relações. Se você está sendo invadido e se você está permitindo a invasão, ou se é você que está invadindo o espaço do outro e o outro está permissivo e ele pode retrucar, ele pode se rebelar nesse processo, né? Se você está aturando muita coisa, se você está dando muito, todos os desequilíbrios, todas as tretas, todas as confusões têm uma grande oportunidade de síntese, de aprendizado. Mas se você ficar jogando vítima e algoz, né, sustentando uma inocência, se desconectando para poder não lidar com aquilo, não vai adiantar. Você lá na frente, você vai cair no mesmo buraco. Então, é muito importante que cada treta, cada situação dessa te ofereça um aporte de conhecimento, de autoconhecimento, tal que você consiga integrar aquela sombra, ainda que seja uma coisa difícil para você, ainda que seja uma coisa que para você é difícil de digerir. Né? Às vezes a gente é a pessoa que está agredindo, seja verbalmente, seja, né, de forma indireta, de forma humilhante. Então toma muito cuidado. Por quê? Porque vai ter uma ausência de consciência e aí você vai precisar trazer uma luz de um gerador, você vai precisar trazer uma luz de uma reflexão. É muito importante você procurar um terapeuta, procurar uma pessoa com sobriedade, com maturidade, não uma pessoa que vai colocar mais lenha na fogueira, que vai te colocar ainda mais profundamente em contato com esses demônios, entendeu? Procura alguém com sobriedade, se quiser marca uma sessão comigo, vem no SOS, porque eu tô bem aberta a esses SOS, tenho trabalhado em horas super diferentes para poder dar conta. Por quê? Porque esse eclipse ele começou a ser sentido na quarta-feira de cinzas. São 40 dias antes do eclipse que ele começa a detonar as coisas. É ali 40 dias antes que ele começa a pipocar, ele começa a regredir as relações. E pode ser um período de quaresma, mas um período muito escuro para você, que você pode aprender coisas sobre você maravilhosas. Você pode aprender coisas maravilhosas sobre você num período de drama, num período de tristeza. Mas o que você precisa fazer? Se tirar da água, se colocar, né, trazer a Libra, trazer o equilíbrio mental. Como que você vai fazer isso? Gente, através do corpo. Você precisa de uma chaminé, você precisa de um lugar para poder descarregar e que de preferência não envolva armas, faca e agressão física. Entendeu? Aqui é para você entrar com o amor no coração, com a empatia, tá? Se você puder, se você tiver condições,
seja empática. Vou voltar para falar das garantias. Você tem 15 dias de garantia na jornada da sacerdotisa. Isso te permite assistir o céu da semana de hoje, que tá imperdível. O céu da semana que vem te permite assistir Áries e tomar sua decisão. Isso é para mim ou não é para mim? Por quê? Porque eu tô cansado de ver gente maravilhosa, com força, com potência, totalmente desconfigurada, alimentando e nutrindo relações que não levam a lugar nenhum. Por quê? Porque não se conhecem o suficiente, porque não sabem a saída, porque não sabem se conectar com o divino, não sabem encontrar e produzir a frequência certa que vai atrair o que busca. Sabe o que quer, mas não sabe o que necessita. E às vezes nem sabe o que quer. Fica ali alimentando relações que vão falando, todo mundo agora está usando isso, então vamos todo mundo naquela direção. Então, quanto mais você não se conhece, mais à mercê do que os outros pensam, ou o que os outros, né, colocam como diretriz, né? Quem fica ali alimentando relações que te desafiam nesse lugar pode se comprometer durante o eclipse. Então, o que você precisa fazer? Você precisa vir comigo na jornada da sacerdotisa e se conhecer e se entender através de cada signo. Nós temos todos. Cada signo, gente, é uma oportunidade de evolução. Eu recebi uma menina que ela falou assim, eu detesto peixes. Ela veio falar isso pra mim, eu sou de peixes, né? E aí eu falei assim, vamos ver onde que você tem peixes no seu mapa. E aí ela continuou me contando que ela teve um namorado de peixes e que ela sofreu muito, que ele foi muito isso, foi muito aquilo, e que desde então ela parou de gostar de peixes. E eu fazendo o mapa dela enquanto ela me contava a saga dela. E aí ela tá ali perto dos 40, ela nunca teve uma relação muito duradoura, muito profunda na vida dela, e aí eu faço o mapa dela e descubro que peixe está na casa de relacionamento dela. Eu falei, exatamente o seu preconceito e a sua dificuldade de lidar com esse arquétipo que tá te levando a manifestar uma dificuldade de se conectar nas relações. Se você não entende a forma como se expressa, como você habita as suas relações, se você nega e exclui um signo, sendo que você tem todos, né? E isso é uma ignorância completa, você não consegue manifestar aquilo que você precisa para criar um campo receptivo, para criar um campo em que duas pessoas se conectam em equilíbrio. Você vai atrair relações onde você está sempre embaixo, onde você está sempre em cima, e as relações elas não sobrevivem sem o equilíbrio. As relações elas sobrevivem na alteridade. Eu faço uma coisa para você, você faz uma coisa para mim. Eu faço uma coisa para você, você faz uma coisa para mim. E a gente vai crescendo, e a relação ela vai crescendo, ela vai abundando. Libra é o signo das relações. E é por isso que as relações elas estão em xeque agora. O que você precisa fazer? Resgatar seu equilíbrio dentro dessa balança, parar de ser permissiva ou parar de ser agressiva. Entende? Você tem que se colocar ali em equilíbrio ou ir trabalhar na terapia sua carência, ir trabalhar o que te conecta com aquela culpa, ir trabalhar aqueles gatilhos que são projeções de traumas, ir trabalhar o trauma, parar de colocar pessoas para te salvar. Você não é uma donzela em perigo que precisa ser resgatada. Entendeu? Quem vai para os relacionamentos entregando para o outro, né, a missão de salvar, num eclipse, quando eclipsar, vai perceber, vai se dar conta de que ninguém salva ninguém e que é muito perigoso você exigir isso do outro, você colocar o outro nessa posição. Então é um eclipse difícil e a saída dele é Plutão, é você olhar profundamente o que é que está acontecendo, é você entender o que te conecta com a treta. Para que você não resolva só o imbróglio.
para que você não resolva só o que é que está acontecendo ali na hora com aquela treta, para que você resolva todas as tretas que te conectam com aquele campo energético. É como se você perdesse a chave que te conecta com aquela treta. E aí aquela treta ela vai parar de acontecer na sua vida. Mas para isso você vai precisar da sua consciência. A jornada da sacerdotisa está à sua disposição. Nós vamos manter o carrinho aberto até segunda-feira, para que você possa embarcar com a gente, não segunda-feira amanhã, segunda-feira, dia 1º de abril. A gente vai manter o carrinho até aberto, com uma oportunidade de você embarcar nesse processo de autoconhecimento, de empoderamento, de criação de consciência, para que você possa manifestar uma vida mais abundante, né? Sem preconceitos, sem julgamentos, com o entendimento de que você é protagonista, você que governa o seu barco, né? Para de governar o seu barco a partir dos seus traumas, das suas projeções, das coisas que te aconteceram com o teu ex-namorado. As pessoas, elas não são todas iguais a ele, entende? Você precisa curar aquilo que te conectou com ele, parar de ser inocente em relação àquilo que te conectou e abrir seu coração para uma força maior. Como é que faz para participar da jornada, gente? Quem quiser participar da jornada e não tiver o link, fala eu quero, que eu deixo o link aqui. Na bio tem o link para você entrar, né? Para você embarcar. R$ 99,00 por mês. Você vai ter áudios diários, céu da semana semanais e uma aula master que vai te ajudar com o caminho mágico, com o caminho astrológico e com o caminho terapêutico de cada uma das etapas da evolução de Áries a Peixes. Imperdível, Ana, não deixa de embarcar. Se você quiser, me manda DM, o link tá na bio. Você pode pedir o link aqui, eu quero, a gente manda o link para você. A gente manda toda a explicação. Eu fiz um vídeo explicando que tá no YouTube. A gente manda esse vídeo para você. Eu posso, eu mesma, pessoalmente explicar. Eu não tenho palavras para te dizer o tamanho, né, a grandiosidade dessa jornada e o tanto que ela foi construída a 8 mãos durante 1 ano. Eu e a minha equipe, a gente profundamente analisou tudo que a gente podia colocar para ser aquilo. A minha sócia, que é capricorniana, ela falou assim: Luana, não economiza, entrega tudo nessa jornada. E é isso que eu vou fazer. Eu vou entregar tudo. Eu vou sintetizar 20 anos de conhecimento astrológico, eu vou sintetizar 26 anos de conhecimento mágico, eu vou sintetizar 9 anos de conhecimento terapêutico em uma jornada. E ai, Dani, eu tô tão feliz que você comprou. Os conteúdos são maravilhosos, né? Ah, que bom que você achou fácil. Às vezes as pessoas têm um pouco de resistência à plataforma, mas a gente também manda lembretes diários com o link para você não ter desculpa. Todo dia de manhã você recebe um link que o áudio está disponível. Então, é um caminho muito lindo, gente. É um investimento no seu processo terapêutico, né? É um caminho de autonomia, porque às vezes a gente fica deixando pro guru, deixando para alguém que está fora. Ninguém melhor que você para ler o próprio mapa, ninguém melhor que você para integrar as sombras, para entender os seus desafios e para trazer. A Cíntia, que acabou de entrar, ela teve comigo. Existe uma vida antes da copilota e uma vida depois. Ai, sua linda, assim eu fico emocionada, gente. Rita, eu já vou te responder. A Cíntia, que acabou de entrar, ela é uma maravilhosa que seguiu a jornada Lua Astral que aconteceu em 2021. E aí as pessoas vieram me perguntar: Luana, a jornada que você está criando é a jornada Lua Astral? Não, a jornada Lua Astral é como se fosse o cursinho. E a jornada da sacerdotisa é como se fosse o doutorado. Ela é muito mais completa, porque ela traz não só o conhecimento teórico, mas ela traz o conhecimento experimental. E vai ter apostila,
né? Fora os áudios diários que traduzem o céu do dia em exercícios mágicos. Todo dia tem um pequeno ritual, um pequeno exercício, uma pequena pílula. Toda semana tem uma aula mara sobre a semana, os desafios da semana. Aconteceu uma coisa interessante. Tem uma pessoa na minha vida, uma amigaça que eu tenho, que quando eu fiz a pré-venda da Jornada da Sacerdotisa, ela comprou de cara, e a Jornada da Sacerdotisa, ela dá direito de bônus tudo que eu criei, né? O beabá astrológico, a oficina do cacau, o áudio, e aí ela veio me contar a treta que ela estava vivendo dentro do relacionamento dela. E aí eu virei pra ela e falei assim, nossa amiga, parece o script do Céu da Semana. Ela falou, cara, você acredita que eu não assisti o Céu da Semana? E aí ela foi lá assistir o Céu da Semana. E aí ela me mandou uma mensagem assim, ela, Luana, eu nunca mais perco o Céu da Semana. Porque se eu tivesse essa chave no bolso, eu não tinha detonado essa bomba atômica na minha vida. Eu ia ficar quieta, porque eu sempre escuto. E desde então ela começou a assistir religiosamente o Céu da Semana, toda segunda de manhã, porque, gente, o céu é vantagem competitiva. Ele já te diz com antecedência o que você precisa evitar. E o que você precisa evitar nesse eclipse? Desequilíbrio, invasão de território, alienação do seu desejo, anulação da sua vontade, permissividade, transfigurada como gentileza. Você vai deixando porque você não banca o não. Não é porque você quer dizer sim generosamente, você está fazendo aquilo de coração. Você está fazendo aquilo para criar uma dívida. E aí, na hora que essa pessoa não paga, você vai e descarrega tudo, o pente todo na pessoa. Entendeu? É isso que está em jogo nos eclipses que vão acontecer esse ano. E esse começa com um pequeno barulho. Do dia 8 é volume máximo. Então, a gente já começa a se preparar. A gente já começa a se dar conta da nossa agressividade para que a gente não caia nos buracos que o eclipse, que eclipsa, que tira a gente da nossa consciência, né? Então acende a vela, já marca a sua terapia, já marca a sua conversa com a pessoa que te tira da água, do drama e que te traz para a razão, sabe? Às vezes, quando a gente está vivendo uma coisa muito dramática, a gente precisa sair da água para poder trazer a razão e trazer esse equilíbrio. E é isso que vocês precisam fazer. Além de embarcar comigo na Jornada da Sacerdotisa, porque vocês não podem ficar de fora dessa coisa maravilhosa. É a chance que vocês têm de trazer autonomia para o seu processo de espiritualidade, para o seu processo terapêutico e para o seu processo. Parar de achar que é só na hora da terapia. Entre uma terapia e outra, quem faz toda semana, tem 7 dias que é você com você mesma. E como ter chaves para poder lidar com cada uma das tretas. Gente, eu vou ser mais que generosa. Por quê? Porque Saturno está em cima do meu Sol. Saturno é trabalho. Saturno, através da minha equipe maravilhosa, está me trazendo contorno, está me trazendo margem. E vocês vão ficar absolutamente chocadas com a quantidade de conteúdo que eu vou entregar para vocês. Então vai lá no link da bio, vem comigo, né? Que a gente vai ter um anozão, um ano que só vai terminar 3 de março do ano que vem, né? Então vamos navegar por essas águas com muito amor, com muito conhecimento e com muito talento para lidar com as tretas. Por quê? Porque quer falar de treta, me chama, gente. Acontece comigo, eu tenho Lua Escorpião, acontece comigo toda semana. Aí ontem, a minha assessora da minha equipe vira pra mim e fala assim, depois dessa treta, você produziu essa peça rara? Eu falei, amiga, eu volto do inferno muito mais forte, magra, esfoliada, purificada, entendeu? Quando a peneira passa, quando a treta acontece, é aí que fica bom. É aí que o bagulho começa a ficar bom. Então, vocês têm que aprender comigo. Por quê? Porque eu sei direitinho voltar.
Já passei, já tive que me reinventar umas 25 vezes, já fui expulsa de 1000 parquinhos, já queimei 1000 fogueiras, entendeu? E tô sempre me renovando, eu tô sempre me regenerando. E eu quero ensinar pra vocês como é que faz, pra vocês pararem de bater cabeça, entendeu? E o foco da treta essa semana é nos relacionamentos. Então é ali que você vai precisar colocar seu binóculo, seu Google e olhar com atenção, olhar com responsabilidade, olhar com respeito o que é que acontece. O que é que acontece nas relações que dão ruim? Onde é que a relação descarrilha? Gente, eu não posso passar de 1 hora por causa daquele motivo. Eu detesto, por mim eu ficava aqui, tá? Entregando chave, entregando conteúdo, sintetizando, fazendo bizu, trocando. Rita, eu vou te responder no privado. Alguém da minha equipe anota a pergunta que a Rita me fez? Porque senão eu vou estourar o tempo e aí o algoritmo não me entrega. E a gente quer furar a bolha porque a gente está em semana de lançamento. Gente que é do meu coração, essa semana, como é uma semana de lançamento, e é o primeiro, qualquer curtida, qualquer avião, qualquer salvamento, qualquer comentário, isso tudo ajuda a gente demais a furar a bolha, a fazer essa mensagem que é tão relevante e que ajuda tanta gente a chegar para ainda mais pessoas. Então, a sua generosidade, a sua contribuição, às vezes você fala assim, Luana, R$99 para mim tá caro. Eu ainda tô aprisionada nas brusinhas que eu quero comprar. Não vai dar para eu investir em mim agora. Mas não vai cair a mão se você fizer um aviãozinho, se você fizer um comentário, se você encaminhar para aquela amiga que pode se beneficiar, tá? Se não for o seu momento, não tem ressentimento, não tem mágoa. Mas você tem como ajudar a gente nesse processo espalhando essa semente, ventando, sendo abelha, espalhando essa semente por aí para que as pessoas não tretem com você. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa suprida, uma pessoa autorregulada, ela não enche o saco de ninguém, ela não fica fazendo bafão, entendeu? Ela não fica projetando as coisas no outro, ela não fica sendo agressiva com o outro, ela vai dar uma corrida, descarrega e não fica brigando por aí. Então manda para as pessoas, porque as pessoas merecem também se regularem. Um beijo. Já tá na minha hora, eu tenho que sair correndo, porque se passar de 1 hora dá ruim. Vigiem. Se vigiem nesse eclipse. Estejam presentes.